Professor, hoje é o dia que a gente pode dizer segura na mão de Deus e vai. Porque cada dia é uma surpresa, professor. Já é fantástico analisar a geopolítica. Eu digo que história é fantástico de você estudar. O problema é quando você faz parte da história, né? Porque quando a gente está dentro da história, a gente é afetado pela história, a gente vê de um ponto de vista diferente. A gente não está fora da bolha, a gente está dentro da bolha. Professor Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard. Professor, obrigada, hein, por mais uma vez estar aqui com a gente. Quando uma lei como essa é aplicada contra uma pessoa, um ministro, a gente pode generalizar dizendo que é um ataque contra a soberania da justiça brasileira, ou é um lance bem separado, assim, não é o Supremo, é só o Alexandre de Moraes? Bom dia, Elisa, Clarice, Isabel, bom dia a todos. De fato, estamos vivendo a história e, de fato, é um momento único na relação entre Estados Unidos e Brasil. Então, parcialmente, eu respondo a sua pergunta. Quando a gente analisa a aplicação da Lei Magnitsky em outros países, Elisa, nunca é apenas uma pessoa que é atingida. Então, na Venezuela, por exemplo, a lei foi aplicada a juízes e promotores ligados ao regime Maduro. O Michael Moreno, presidente da Corte Suprema da Venezuela de 2017 a 2022, foi sancionado. O Tarek Saab, que era procurador-geral. O Elvis Amoroso, que então era controlador-geral da República. Todos os três foram sancionados. As consequências práticas nós já sabemos, né? O isolamento do sistema financeiro internacional, não conseguiram manter contas que tinham nem no Panamá nem na Espanha, as propriedades deles em Miami e Nova York foram confiscadas e foram afastados de todos os organismos relevantes jurídicos internacionais. Na aplicação na Nicarágua, contra juízes que atuaram na repressão à população, a Alma Núbia Baltodano, foi sancionado e vários juízes eleitorais da Nicarágua também foram sancionados, Elisa. Na Rússia, houve sanção de promotores, juízes, agentes ligados à repressão interna. O Alexander Bastrikin foi sancionado, diversos juízes regionais, inclusive aqueles que atuaram na condenação do Navalny, que era um opositor do Putin, que foi morto na Sibéria no ano passado. E em Hong Kong, por fim, juízes envolvidos na repressão à população, a Erika Tsang, por exemplo, e alguns juízes, inclusive anônimos, porque Hong Kong tinha esse sistema, juízes anônimos do Tribunal de Apelação. Então, nenhum país em que juízes foram atingidos pela lei Magnitsky, apenas uma pessoa foi sancionada, Elisa. Até antes de... Peço desculpas aqui às minhas colegas, mas antes de passar para elas, é porque o senhor... Você, mas quero manter a elegância de... Porque, para mim, o professor é uma autoridade, né? O senhor / você, professor. Quando eles dizem, por exemplo, crimes contra a humanidade, aí o senhor citou a Venezuela, que é bem interessante citar esse caso da Venezuela, porque, por exemplo, a própria ONU diz que Nicolás Maduro cometeu crimes contra a humanidade. Não só uma vez, se eu não estiver enganada, mais de uma da eleição e anteriormente já. Qual que é a convergência da aplicação da Lei Magnitsky, falando que Alexandre de Moraes cometeu crimes contra a humanidade? O senhor vê alguma ligação, alguma ponte? Olha, de fato, a ONU acusa o ditador Maduro de ter cometido crimes contra a humanidade, crimes contra a sua própria população. E isso em relatórios, inclusive, antes dele ter vindo ao Brasil, onde foi recebido antes das eleições fraudadas na Venezuela, Elisa. Agora, um dos lobistas, uma das pessoas que mais fez campanha para a criação da Lei Magnitsky, que é o William Browder, ele fez campanha porque ele era um dos clientes do Sergei Magnitsky, que foi morto na Rússia em 2009. Ele atuou publicamente divulgando os fatos que levaram à morte desse advogado, Magnitsky. Ele já disse publicamente que não considera que o juiz Alexandre de Moraes promoveu violação sistemática de direitos humanos ou corrupção, em larga medida, que seriam motivos para a aplicação da Lei Magnitsky. E dentro do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, porque essa lei é aplicada pelo Departamento de Tesouro, pelo Escritório de Controles de Ativos Estrangeiros, há relatos do Washington Post que alguns servidores do escritório não queriam aplicar a lei contra o Moraes porque consideravam que poderiam ser acusados de seguirem orientações políticas. Agora, tem um contraponto, Elisa.
Na Europa já existem eurodeputados, são aqueles deputados que atuam no Parlamento Europeu, como o Dominik Tarczyński, né, que é um eurodeputado polonês, que está fazendo uma campanha para aplicar sanções contra Moraes e outros juízes do STF, também em território europeu. Então, dos dois lados existem, nesse momento, divisões e argumentos, Elisa. Larissa? Professor, muito obrigada pela entrevista. Eu gostaria de olhar um pouco para a decisão, o despacho do governo americano que estabeleceu aí essas sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Não estou entrando no mérito aqui se há ou não decisões polêmicas do ministro que merecem ser criticadas, porque a gente sabe que há várias interpretações, inclusive juristas altamente gabaritados concordam, até alguns colegas de Supremo, que algumas das decisões do ministro são de fato polêmicas, mas me chama a atenção no despacho do governo americano alguns elementos que fogem da realidade dos fatos. Por exemplo, a menção de que o ministro Alexandre de Moraes está sendo alvo dessas decisões, em parte porque ele teria tomado decisões contra cidadãos americanos em solo americano. Alguns pontos específicos que, no meu entendimento, não se enquadram num argumento fidedigno, uma vez que, por exemplo, se a gente for olhar para as Big Techs, as decisões do ministro Alexandre de Moraes se referem à atuação dessas empresas no Brasil, não a atuação delas nos Estados Unidos. Ou o caso do deputado Eduardo Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, eles não são cidadãos americanos. Então, esses elementos me chamam a atenção na decisão porque podem até alimentar dentro do governo federal a ideia de que o governo americano também extrapola suas atribuições. Eu queria uma avaliação do senhor sobre isso. Olha, Clarissa, a gente não conhece todos os detalhes dos processos, inclusive há alegações de que parte desses processos, dos pedidos do juiz Moraes para empresas dos Estados Unidos foram sigilosos. Existe em tramitação na Câmara dos Estados Unidos um projeto de lei justamente que sancionaria o ministro Moraes e outras pessoas que apliquem leis que possam ferir a primeira emenda da Constituição, que é a emenda que protege a liberdade de expressão dos Estados Unidos. Então, tem deputados republicanos, tem a Maria Elvira Salazar, o Darrell Issa, que estão apresentando esse projeto de lei e eles nomeiam o ministro Moraes nesse projeto. A forma como os Estados Unidos entendem a liberdade de expressão é muito diferente da atual interpretação do STF. Então, existe sim um embate de visões e esse embate de visões, de alguma forma, afeta cidadãos dos Estados Unidos, alguns com dupla cidadania, que têm tido seu direito de expressão, segundo a interpretação desses deputados dos Estados Unidos, violado, Clarissa. Tudo isso está em andamento ainda, né? Há pouco eu via vocês perguntando sobre como o juiz poderia contestar essa medida através da Advocacia Geral da União. Ele pode fazer um apelo ao Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, dizer que foi mal interpretado. Existe também a possibilidade do Brasil representar o juiz e levar essa ação a cortes internacionais. Então, poderia levar para o Sistema Interamericano de Direitos Humanos ou até a Corte Internacional de Justiça, já que a Corte, que é a Corte da ONU, não aceita que pessoas postulem, mas sim estados. Então, o Brasil poderia encampar a defesa do ministro e do STF na ONU, mas mesmo assim os Estados Unidos não são obrigados a seguir a decisão da ONU, eles se negam a seguir esse grau de jurisdição. Então, na prática, as ações do ministro podem acabar não surtindo efeito, Clarissa. Isabel Mega, vem para a conversa, inclusive trazendo um assunto muito pop, hein, Isabel Mega, sobre essa questão de vistos para brasileiros e os efeitos que isso tem. Pois é, uma apuração quentíssima do Lorival Santana, que por mais que ainda esteja no campo das ideias, professor, queria trazer para o senhor ajudar a gente a analisar se isso é possível. O que o Lorival Santana nos conta, e tem matéria no site da CNN, é que Trump também avalia pedir para que os vistos dos brasileiros que desejam
ir até os Estados Unidos para a Copa de 2026 possam ser banidos. Essa seria uma escalada monumental, com muitos efeitos, né, professora? A gente sabe o quanto que o brasileiro gosta de acompanhar a Copa do Mundo. Os Estados Unidos vão ser uma das sedes em 2026. E eu uso isso como pano de fundo. Primeiro, para o senhor explicar para a gente como isso seria possível, se os Estados Unidos podem fazer isso, tendo em vista, inclusive, que a gente vai ter múltiplas sedes da Copa do Mundo. E sobre o que vem na sequência. O jornalista é um bichinho ansioso, você sabe bem. Lá em 2020, Olavo de Carvalho, olha só, já falava da aplicação dessa lei, que hoje é muito celebrada por esse segmento específico do bolsonarismo. O que vem pela frente? Esse seria só um exemplo aqui da nossa apuração da reportagem do nosso analista de internacional, Lorival Santana. O que mais vocês consideram que é parte dessas cartas na manga do governo Trump? Olha, Isabel, a questão dos vistos é uma medida administrativa dos Estados Unidos. Muitos países são muito mais rigorosos para a emissão de vistos. Veja a Coreia do Norte, por exemplo. São países mais fechados e eles podem, sim, aplicar administrativamente mais rigor a determinados países. A Coreia do Norte, por exemplo, é muito rigorosa com os Estados Unidos. A questão é outras medidas. Nós estamos apenas no início de uma tempestade perfeita, não há dúvida disso. Existe um plano de ação dos Estados Unidos, o próprio Lorival, que eu acompanhei nesses dias nos Estados Unidos, acompanhei as reportagens, e tem dito isso, que há um mapa de ação dos Estados Unidos, um plano sobre como ir escalando. Então, o Lorival, por exemplo, está dizendo que outros juízes do STF serão sancionados pela Magnitsky. Existem medidas que os Estados Unidos podem continuar tomando contra o Brasil e que não dependem só dos Estados Unidos. Por exemplo, o Trump deu 10 dias para o Putin resolver a guerra com a Ucrânia. E isso já foi há 2 dias, então restam 8. E isso já passou pelo Senado dos Estados Unidos um projeto de lei que foi aprovado por 85 senadores, que prevê sanções secundárias aos países que compram ativos energéticos russos. E o Brasil é citado, juntamente com China e Índia. Ontem o Trump aplicou 25% de tarifas contra a Índia. Ontem, no mesmo dia em que Estados Unidos e Índia lançaram um foguete conjuntamente. Então, veja que a geopolítica e a geoeconomia estão interligadas nesse momento. O acordo com a China ainda não está fechado. Os Estados Unidos têm pressionado a China para parar de comprar petróleo russo. A Europa também tem pressionado a China e a Índia, começa a mirar o Brasil. E aí eu só vou finalizar dizendo o seguinte: antes da invasão russa à Ucrânia, o Brasil não comprava óleo diesel russo. Hoje, 65,4% das importações de óleo diesel do Brasil vem da Rússia. Em comparação com 2022, aumentou em 6.000% a importação em 2023 e em 2024 aumentou em 9.900% a importação de óleo diesel russo pelo Brasil. Então, o Brasil está na mira e não é só dos Estados Unidos, é também de países europeus que consideram a Rússia uma ameaça existencial, Isabel. Professor Vitélio Brustolin, especialista em relações internacionais que é professor desse assunto na Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard. Aliás, por falar em pesquisa, esse momento do mundo vai ser muita tese, hein? Muita tese de mestrado, de doutorado, vai tomar conta dos livros de história. Obrigada, professor. Bom dia. Obrigado, Elisa. Obrigado a todos. Bom dia a todos.